Bem-vindos, exploradores e exploradoras, a mais um Estúdio Vogue. Meu nome é Yuri e eu vou falar como foi mais uma semana na Faculdade de TI aqui no Rio Grande do Norte, na Federal. Ok? Hoje eu vou falar de um tema que a galera... São dois temas que a galera foge bastante, da nossa área principalmente, que é humanidades e saúde mental. Primeiro, a gente vai falar de saúde mental. Na terceira semana, eu não sei se vocês notaram que eu estava um pouco abatido, porque eu passei por alguns problemas emocionais e ainda estava tentando me recuperar deles na quarta semana. E eu digo para você, e eu digo uma coisa para você, se você não está cuidando da sua saúde mental, eu posso te garantir que isso é paralisante. Seu rendimento vai cair muito. E eu não estou só falando de rendimento acadêmico, eu estou falando de todos os rendimentos da sua vida. E eu não vou me aprofundar aqui nos estudos acadêmicos diversos que já existem, que falam os danos que isso pode causar para nós. E eu sei que uma das maiores justificativas que a gente dá é a falta de grana para a terapia. E eu já usei muito essa justificativa e confesso que eu me arrependo. E eu me lembro de uma novela chamada Senhora do Destino, que tinha um personagem que após o término com a namorada, a mãe dele falou o quê? Mergulhe a cabeça no trabalho para curar o coração partido. E eu digo para você que se você está passando por algum problema emocional, seja com qualquer pessoa ou consigo mesmo, porque você está se sentindo frustrado ou alguma coisa do tipo, eu garanto para você, enfiar a cabeça nos livros não é a melhor solução. Ela pode ser um paliativo, tá? Mas ela não é a melhor solução. E eu sei que no mundo atual a gente é incentivado pra caralho a ser individualista e a fazer tudo sozinho. E isso é uma desgraça. E eu posso dizer para você que por experiência própria, eu ainda estou me recuperando e tentando não fazer mais coisas sozinho. E eu estou falando de enfrentar desafios. É claro que tem coisas que você vai fazer sozinho. Tem muita gente literal na nossa área, que parece um dicionáriozinho. Mas acredito que você entendeu o que eu quis dizer. Se você está sem grana para terapia, cara, tenta economizar, tá? Para fazer terapia. Ah, Yuri, você está mandando e cagando regra na vida das pessoas. Não, cara. Eu sei que só sabe onde o calo aperta quem calça o sapato. Mas eu tô falando para que, se você, quando você puder, economize para isso, cara. A gente vive numa situação e num mundo que muitas vezes a gente não tem tempo para pensar as nossas próprias dores. E é uma das coisas que eu tenho mais raiva nesse sistema que a gente vive. Porque eu queria ter um tempo para mim, para eu trabalhar os meus sentimentos, mas muitas vezes eu não podia. E eu acho que isso me deixava mais puto. E muitas vezes, gente, a gente tá numa situação, muitos de nós estamos numa situação em que a gente precisa de algumas coisas e a gente consegue, às vezes, na força do ódio, na maioria das vezes, se não só assim. Porque senão, a gente vai para casa do chapéu e tchau, obrigado. Mas não é isso que eu quero nem para mim, nem para você. Então, se não tá podendo agora, vê quanto é para fazer pelo menos por uns 6 meses assim direto. Economiza esse dinheiro e usa esse dinheiro. Mas se não puder, tem algumas opções do governo e tudo mais que pode te ajudar com isso. Eu vou até botar aqui nos comentários algumas coisas que as pessoas podem fazer, tá? Se não tem tanto dinheiro assim. Mas o que eu quero dizer para você é que, já que a gente é tão incentivado assim, eu vou te dizer que esse incentivo ao individualismo é balela. Isso só faz que a gente não busque cooperatividade e a gente não busque trabalhar em conjunto. Isso faz que a gente só pense em competitividade. Isso é uma bosta. Então, se você está precisando de ajuda, peça ajuda, cacete. Não tem vergonha nenhuma nisso, não. E eu até me lembrei de um momento
que eu tive numa aula de análise combinatória, que é justamente a seguinte coisa: se você está tentando fazer um exercício, não fique tentando ele 30.000 vezes até você conseguir. Isso é perda de tempo, porque quando você está treinando, você não está numa prova, e é claro que você pode buscar as respostas, mas busque depois de tentar um mínimo de tentativas, mas não fique tentando 30.000 vezes a mesma questão. Isso não é bacana, isso é paralisante também. Então, gente, busque ajuda, busque soluções, tanto na área da gente quanto na saúde mental. E agora vamos para o segundo tema. Falar do nojo que nós temos das humanidades. E eu estou falando nós porque eu estou aqui fazendo uma empatia com você. Com você que odeia humanidades. E eu estou usando a analogia que a gente está no mesmo barco da TI. Barco da TI. E que eu quero conversar com você. Caralho, eu vi um grito aqui agora. Mas enfim, o que é que eu quero falar para você? Eu tenho 2 disciplinas nesse semestre que são voltadas a humanidades, que é Tecnologia da Informação e Sociedade e Práticas de Leitura e Escrita em Português. E teve 2 momentos que eu quero falar com vocês. Um na primeira aula de Práticas de Leitura e Escrita em Português e o de Tecnologia da Informação e Sociedade. O primeiro, que foi nessa aula de português, foi o professor falando da nossa relação com a tecnologia, sobre ela fazer as coisas por nós, muitas vezes. E a reflexão que a gente tira era justamente usar o chat GPT para tudo. Aparentemente, parece que nós conhecemos pessoas que usam IA generativa para tudo. E eu tenho que citar o Brunão Dev aqui. O Brunão Dev, parafraseando o que ele disse, é que entregar o raciocínio lógico do programador para a IA é o maior tiro no pé que você, como programador, pode dar no seu próprio pé. Cara, é muito verdade. Se você tira a sua capacidade de raciocínio, não adianta porra nenhuma tu usar uma IA generativa. Uma tecnologia dessa é para melhorar a tua performance como programador. O ideal, né, gente? A gente sabe que o mundo que a gente vive nesse sistema incentiva muitas vezes a substituição do que a melhora. Mas não vamos ser levianos, a gente sabe que o mundo não é um morango. Então a gente tem que se adaptar da melhor forma possível para não ficar para trás. E não depender apenas de uma tecnologia, porque isso também é um tiro no pé. E o professor estava falando justamente que tem muitos alunos que vêm pedir a proeficiência, que é justamente aproveitar a matéria, eles vão fazer só uma prova, achando que eles não precisam disso. Eu não preciso de aula de prática de leitura e escrita porque eu já tive isso no ensino médio. Aí os caras vão fazer a disciplina e tira 0 porque eles achavam que era uma prova de função sintática. Olha como esse pragmatismo do que aprender, eu sou de exatas, eu sou de humanas, é doideira. Esse tipo de restrição de conteúdo não é legal. Não vale a pena. Não faça isso, cara. Não faz isso, velho. Não faz isso, isso é péssimo para você. Abra sua mente, dê um jeito, mas dê valor. Dê valor às disciplinas que elas estão aí. Elas não estão ali por um motivo só. Você pode não entender hoje, mas no futuro você vai entender por que aquela disciplina estava ali para você. Agora eu vou falar do segundo momento que foi na aula de Tecnologia da Informação e Sociedade, que foi sobre o imperativo categórico, que falava justamente sobre a nossa relação com a tecnologia. Fica a pergunta, me diz aqui nos comentários. A tecnologia se molda a gente ou a gente que se molda a ela? Se liga só nisso. Tu consegue viver nessa sociedade de forma produtiva sem um celular? Alguns teimosos vão dizer que sim, mas eu posso garantir que a vida desses teimosos ia ser muito mais difícil. Não dá pra gente ficar mais sem celular. Não dá mais pra gente não ter pelo menos uma rede social. Não dá. A tecnologia nos moldou tanto que a gente não consegue nem atender uma ligação direito, que a gente prefere mandar mensagem. Olha como o assunto faz você pensar de forma diferente, faz você olhar o que você produz, o meio que você está inserido e pensar de outro jeito, de outro ângulo.
Gente, humanidades deixa de ser raso. Humanidades não é coisa de esquerdista, de comunista. Pô, cara, tu tá na academia, tu é um cientista, cara. Tu é um acadêmico, cacete. Presta atenção no que tu tá ouvindo por aí, pô. Isso faz que a gente tenha pensamento crítico sobre as coisas que acontecem com a gente, que não fica só abobado porque viu um foguete. Porra, meu irmão. Tem outro assunto da tecnologia da informação que eu vou falar, mas eu vou usar num shorts, porque esse vídeo tá ficando um pouco longo. Então, exploradores e exploradoras, não ignorem as humanidades. Elas mostram que o mundo é complexo e que a gente tem que lidar, que esse mundo é complexo e que muitas vezes vão ter questionamentos difíceis e muitas vezes vão ter conversas difíceis. E por isso, quando você puder, o mais rápido possível, busque uma terapia. Eu ainda estou procurando meu terapeuta e eu vou começar o mais rápido possível. Odeio ficar paralisado por uma ansiedade. Esse foi o resumo da semana. Nos vemos nos shorts e nos comentários. E se alguém disser para você que não é para fazer uma faculdade, mande aquela pessoa para casa do